Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade ao nosso módulo de inglês com a nossa quarta aula. Então, hoje é o top 4. Então, o que nós vamos ver na nossa aula de hoje, tá? Prestem atenção que eu mudei a minha imagem, tá? Lembra que antes eu estava fazendo propaganda da outra marca? Agora eu troquei, fazer propaganda do concorrente agora, tá? Por quê? Porque quando a gente fala de lanchonete, de lanches, eles seguem o mesmo padrão. Então, apesar do nome dos lanches serem um pouquinho diferentes, quando se trata dos ingredientes, os nomes são os mesmos. Então, chicken, na marca, na franquia do McDonald's, vai ser frango. No BK também vai ser frango. Então, isso não vai alterar em nada, tá? Então, quando se fala de pedidos com relação à comida, seja na lanchonete do Mac ou do BK, ou um lanche no Subway, não importa. Quando se fala nos ingredientes, a palavra inglesa vai ser a mesma. Agora, um nome específico, né, que se cria ali, aí sim a gente aprende. Mas aí é uma coisa que você ouve tanto, né, que se torna comum para você. Ok? E na nossa aula de hoje nós vamos falar especificamente, nós já falamos sobre lanche, nós já falamos sobre comidas, nós falamos sobre números, sobre alfabeto, nós vimos várias coisas. Vimos também verbos. E na aula de hoje, dando sequência a isso, nós vamos falar sobre uma coisinha que acaba gerando um monte de confusão. Tem tanta gente que se mete em confusão por causa dessas palavrinhas. E essas palavrinhas chamam-se cognatos. Cognatos? O que é cognatos? Vamos entender o que é cognatos? Parece uma palavra tão estranha, né? Você fala, nossa, o que é isso? Nome de remédio? Não, não é nome de remédio. Mas é uma palavra que vai mudar a sua vida no que se refere a aprender inglês. Quando você entender o que são cognatos, você fala, já sei o que é. Sei o que são cognatos. Então, cognatos são aquelas palavras que, independente da origem do idioma, elas têm semelhança. Ou são semelhanças na grafia, ou são semelhanças no significado. Na maioria dos casos, o cognato tem semelhança na grafia e no significado. Então, eu escrevo uma palavra, ela é muito semelhante a uma outra em outro idioma, e aí eu falo, então aqui é assim, mudou um pouquinho, mas o significado é o mesmo. Então, eles são ótimos, são maravilhosos, são seus melhores amigos quando se trata de entender um texto. Então, se você está começando a aprender inglês, está ali, engatinhando ainda nisso, os cognatos são os seus melhores amigos. Por quê? Porque são palavras que no inglês são semelhantes ao português. Tá? Então, olha bem que legal. Eu vou trabalhar os cognatos. Por que eles são importantes? Porque eles vão te ajudar a compreender melhor o texto. Então, vamos ver alguns? Olha que interessante. Tá vendo? Só tem um Czinho a mais. Banana. Accidental. Acidental. Creation. Comedy. Comic. Competition. Composition. Connect. Correct. Dance. Different. Economy. Elephant. Elefante. Emotion. Example. Future. Garage. Chocolate. Olha a escrita, gente, mudou pouquíssima coisa. Eles são praticamente iguais. Então, mesmo que eu não saiba pronunciar essa palavra, eu olho para ela e falo, nossa, competition, competição. Olha que interessante. Então, você começa a fazer associações, porque elas são muito similares, tanto na escrita quanto na pronúncia. Olha que legal, nós aprendemos, uma das primeiras coisas, que esse on aqui, no final de palavras, representa, no português, a ideia de ão. Então, competição, composição. Então, eu começo a entender isso. Por isso que eles são os seus melhores amigos. Porque são palavras escritas e faladas parecido, muito próximo. Então, eu escrevo banana, eu falo banana, mas o significado de banana aqui e banana lá é a mesma coisa. Então, significado e a escrita são semelhantes. Vamos ver mais alguns? Então, nós temos lá coffee, honest,
hour, idea, important, material, minute, mission, moment, wait a moment, music, giraffe, human, passport, patient, positive, rotation, present, reaction, musician. Muito próximo, tá vendo? Musician. Você fala musician, não existe em português, mas músico, musician. Porque se eu tenho music, musician. Quem faz music é musician. Compreendeu como você faz aí algumas relações? Por isso que elas se tornam, esses cognatos, se tornam palavras extremamente importantes na hora de você compreender um texto. Eles se tornam o seu melhor amigo nessa hora. Então eu estou lendo um texto e eu não conheço a palavra, mas ela se assemelha muito ao português, então eu falo, então o significado dessa palavra é essa. Entendi. Então, pelo contexto, eu sei o que está sendo falado. Eu sei o que está sendo discutido. Agora sim eu compreendi o texto. Tá? Então, quando se fala em cognatos, é preciso a gente compreender que essa relação que existe, essa questão de entender essas palavras, tem tudo a ver com a compreensão de um texto. Tem a ver com a oralidade, é claro, na hora de falar, mas também tem a ver com a leitura. Então, nesse momento agora, nós vamos trabalhar o quê? A leitura também do texto. Como que eu vou ler o texto? E para isso, no primeiro momento, eu vou reconhecer isso. Eu vou tentar encontrar cognatos, palavras semelhantes de escrita e de significado. Olha mais algumas aqui, ó. Area, name, number, normal, object, offensive, other, page, pages, regular, simple, television, time, tomato, video, vegetarian, gel. Tá? Então eu vou procurar palavras semelhantes, tá? Gente, aqui tem um errinho, tá? É angel. Agora que eu percebi. Na hora de digitar, eu comi 2 letrinhas, tá? É angel. Tá faltando aqui, ó, um azinho e um N, tá? Ó, angel é anjo, tá? Na hora de digitar, eu acabei esquecendo de 2 letrinhas, tá? Mas faz parte. Então, angel, anjo. Vídeo, vídeo. Então, eu sei o significado dessas expressões. Por quê? Porque elas são semelhantes em português, tanto na escrita quanto na pronúncia. Por isso que é importante conhecer os cognatos, porque eles são seus amigos. Eles vão te ajudar a compreender melhor o texto. Vão te ajudar a falar de forma melhor, ao compreender o texto de forma melhor, a desenvolver o texto. Porque eu conheço essas palavras. Não são apenas essas, tem muito mais. Então nós temos lá card, car. Olha bem, card, car. São muito parecidas. Você fala, eu sei o que é isso. Temos palavras como towel, né? Toalha. Temos palavra que tem uma certa semelhança, tem várias aí que você vai pegar, muito parecido. Bicycle, que é a bicicleta. Olha como é parecido. Bicycle, bicicleta. A bike, não, bike é escrito um pouquinho diferente, mas a bicycle é escrito igual. Então, essas palavras, por terem semelhança, elas te ajudam a compreender melhor o texto. Mas não vá achando que existem apenas palavras que vão te ajudar. No meio deste contexto de cognatos, existem aqueles cognatos que vão tentar te passar uma rasteira. Existem aquelas palavrinhas que vão tentar te enganar. E aí que mora o perigo. Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado com as palavrinhas que não são nossas amigas. Aquelas palavrinhas que elas estão ali para te derrubar. Nossa, que maldade, por que elas fariam isso? Não é isso, é porque como elas são semelhantes na escrita no português,
eu automaticamente penso que ela é um cognato. Que como ela tem semelhança na escrita, ela também tem ela tem o mesmo significado. Ter a semelhança na escrita não quer dizer que seja o mesmo significado. E aí que mora o perigo. Que passa uma rasteira em muita gente. Eu acho que é, mas não é. Ai, mas eu achei. Pois é. Ela parecia, mas ela não era. E a isso nós chamamos de false friends. Olha lá, é um amigo falso. É uma falciane da vida. Esses verbos que nós estamos falando, essas expressões, essas palavras, esse substantivo, qualquer um deles, são os falcianes. Né? Sabe aquela pessoa que você fala assim, nossa, essa pessoa é muito falciane. Esses daqui são palavrinhas, são seus falsos amigos. Eles não têm nada de legal. Então, esses são os falsos cognatos. É aqueles que possuem grafia igual, mas o significado não é o mesmo. E aí, ele está ali só para te derrubar. Por isso que a gente precisa aprender qual é o real significado daquela palavra. E aí sim, nesse momento eu preciso ir lá, consultar, se necessário, o meu dicionário, entender o contexto da frase, para falar, então ele não quer dizer isso. Porque ele está aqui para como uma pessoa falsa. Ele não tem nada de amigos, de seu amigo. Então, olha lá, os cognatos apenas, eles são seus amigos, eles estão ali para te ajudar na interpretação e compreensão do texto. Agora, os false friends, os falsos cognatos, aí eles não estão ali para fazer isso, não. Eles estão ali para te derrubar. Por quê? Porque ele fala assim, te enganei, pegadinha, você achou que era isso? Não é, não. E aí você cai. Tá? Nossa, mas que maldade? Não, é porque em toda língua, gente, há palavras específicas daquele idioma. Então, se eu tenho na língua portuguesa a palavra maçã, olha bem, maçã, escrita dessa forma, M-A-C, cedilha, A de novo no finalzinho, com o tio, essa é a escrita da palavra maçã em português. Se eu vou escrever no inglês, eu vou escrever apple, A-P-P-L-E. Olha, mesma coisa, escrita de duas maneiras. Porque a fruta no Brasil é maçã. Nos Estados Unidos, por exemplo, é apple. Se você for para outro país, vai ter uma outra escrita, uma outra forma de falar. Por quê? Porque tem um nome diferente. E aqui é a mesma coisa. Então aí nesse momento eu vou me ater ao quê? A escrita dessa palavra e procurar o seu real significado. Tá? Então por que a gente aprende sobre os falsos cognatos? Para não cair na armadilha de achar que eles são seus amigos, que você já sabe o significado dele, mas na verdade você não sabe. E aí vai confundir na hora de você compreender o texto. Vamos vê-los? Então vamos ver alguns. Tá? Vou começar por esse. O primeiro que nós veremos é esse aqui, ó. Actually. Fácil, eu olhei essa palavra, aí eu penso. A atualidade, eu posso pensar, ó, atualidade, uma palavra próxima. Aí a pessoa olha e fala, peraí, mas isso aqui não é atualidade, não é atualmente. Isso aqui, no inglês, quando você for traduzir, o significado dele é na verdade. Então, actually não significa atualmente, significa na verdade. Olha para você ver ele tentando te dar uma rasteira. Se você quer dizer que estamos falando da atualidade, você vai dizer nowadays ou today. Porque a atualidade é hoje. Dias atuais, se você for traduzir. Dias de agora, né? Nowadays, dias de agora. Então, isso é atualidade. É atualmente. Quando você diz actually, esse actually é na verdade. Então, o significado é diferente. Appointment. Eu automaticamente penso apontamento. Appointment, apontamento. Appointment, apontamento. Mas aí eu me engano. Porque appointment significa compromisso. Se eu quero dizer apontamento, eu vou dizer note. Apontamento é note.
Olha bem, existe uma palavra no inglês chamada notebook. E não é um computador portátil, tá? Só para deixar bem claro. O notebook representa um caderno. Quando você ouve a expressão notebook, é um caderno. Um caderno de apontamentos, ou seja, de anotações. Não é os computador portátil. Tá? Eles não usam desta forma. Eles não falam notebook para o computador portátil. Nós falamos. Eles não falam. Tá? Então aí eu vou procurar a palavra específica. Como que eu falo computador portátil? E aí eu vou usar. E não notebook. O notebook, em linhas gerais, é usado para caderno. Ok?